Então vamos à placenta. A placenta, ela é encontrada na maioria dos mamíferos, tá? Então os mamíferos placentários, que a gente chama, ela se origina de uma parte do tecido materno e uma parte do tecido fetal. Então a gente tem, né, essa parte materna principalmente representada através do útero, do tecido do endométrio. Permite a passagem de substâncias entre a mãe e o feto. E por não ser formada apenas de tecido fetal, alguns autores consideram que a placenta não é um anexo embrionário, tá? Por quê? Porque ela não é formada somente por tecido fetal, ela é formada também por tecido materno. A placenta tornou possível o desenvolvimento do embrião dentro do corpo da mãe, tá? Deixando ele menos vulnerável ao predador, porque a mãe carrega ele o tempo todo para todo lugar, óbvio, né? Porque você tá dentro da barriga dela, né? Ela proporciona maior eficiência na troca gasosa, tá? Porque eu tenho contato direto da mãe com o feto, tá? E a eliminação da excreta, da passagem de nutrientes também. Então, tanto passa oxigênio, quanto passa nutrientes, quanto o embrião joga fora suas excretas através do cordão umbilical no sangue da mãe diretamente. E aí, quem vai fazer a filtragem do sangue da mãe é o rim da mãe, tá? Então, permitindo uma menor quantidade de vitelo, então não precisa do saco vitelínico aqui nesse caso, né, de forma tão acentuada. Além disso, ele compensa as funções relacionadas ao córeo e o alantoide, né? O córeo é responsável pela troca gasosa e o alantoide é responsável pela eliminação das excretas. Eles se juntam numa coisa só, formam as vilosidades coriônicas, que vão dar origem posteriormente à placenta, então. Por outro lado, há um gasto energético muito grande para a manutenção que limita o número de filhotes por gestação, né? Então, por isso que a fêmea humana tem no máximo 2 filhotes de forma natural, né? Porque é justamente esse fato dela conseguir suportar, né, essa gravidez, porque demanda um gasto energético muito grande pro corpo da mãe, tá? E aí, dentro dos grupos de mamíferos, então a gente tem os prototérios, que são os mamíferos que põem ovos, que eles não têm placenta, né? Ou seja, tem toda a estrutura semelhante aos ovos dos répteis e das aves, que é o caso do ornitorrinco e da equidna. Os metatérios, que são mamíferos com placenta rudimentar, que é formada pela união do córeo com o saco vitelínico. A placenta não forma grandes velocidades, então a troca de substância é reduzida. Com isso, a nutrição do embrião fica dependente ainda das reservas do vitelo, né, que já não acontece mais com os eutérios. E aí o desenvolvimento embrionário dentro da barriga da mãe se torna menor também, porque o embrião acaba precisando de mais reservas aí. Como os ovos são oligolestos, a gente acaba tendo uma pouca quantidade de vitelo que levam ao nascimento prematuro e termina o desenvolvimento no marsúpio, que é o caso dos cangurus, que é o caso do... Esqueci o nome do outro animal, mas na live eu lembro. E os eutérios, que são os mamíferos com placenta que é bem desenvolvida, tá? Formada pela união do córeo com o alantoide, as projeções é da união do córeo com o alantoide, e já nascem formados, tá? Óbvio que ainda, se eu for comparar o bebê humano com outros animais, ele ainda não nasce totalmente desenvolvido, ele demora ainda um tempo para ser mais autônomo, digamos assim, do que qualquer outro bebê de outra espécie, tá bom? Então, nós temos esses 3 grupos de mamíferos. Gente, para a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Anotem as dúvidas no fórum de dúvidas e comentários. Por favor, façam, então, as atividades da página 38, exercícios 5 e 6, 39, 2 e o 4, e a 46, o 8 e o 10, antes da live, para que a gente possa discutir na live, então. Tudo bem? A partir de então, agora, bons estudos!